Alô, super amigos e super amigas, sejam todos bem-vindos, porque hoje temos Tsunami no Enem Single. Verdade, hoje temos Tsunami no Enem Single, através de um texto, através de uma matéria que tem como título Japan Earthquake Tsunami, relatando uma tragédia que aconteceu no Japão em 2011, quando um enorme tsunami atingiu as costas japonesas e foi seguido por um terremoto de grandes proporções, que destruiu parte de uma usina elétrica nuclear, com danos assim irreparáveis quase. Foi isolado aquilo ali, tomaram várias providências, mas até hoje é lembrado através de matérias, através de comentários, através de referências sobre esta época, 2011, em que esta tragédia ocorreu. O Enem utilizou esse texto como parte da sua prova de inglês na edição de 2014. É verdade. E nós vamos apresentar a você este pequeno texto falando sobre tsunami e o terremoto e as consequências, tá? No texto, como eu já disse, Japan Earthquake Tsunami. Beleza? Que bom! Mas super, antes de iniciarmos, queremos aí agradecer a você que já está inscrito. Muito obrigado, sua inscrição aqui é muito importante, nos ajuda muito. E para você que está chegando agora, pela primeira vez, está conhecendo agora o canal, seja super bem-vindo. Se inscreva também, participe, você vai ter aqui muitos textos, muitas aulas de gramática, muitas questões sendo trabalhadas, provas do ITA, provas da Federal do Paraná, provas da FUVEST, de vários vestibulares do Brasil inteiro e também escolas militares. Seja super bem-vindo, aproveite bastante e eu espero que você cumpra os seus projetos, suas metas com muito sucesso, com a nossa ajuda, com a ajuda do nosso canal, dos nossos vídeos. Seja super bem-vindo, super. Ah, um detalhezinho muito importante. Aqui na descrição do vídeo embaixo, nós temos o link para o PDF da aula, ou seja, do texto e dos testes. Nossas aulas são curtíssimas, em torno de 10 minutos, são questões do Enem que nós abordamos para que você tenha uma ideia do detalhe, uma ideia do know-how que o Enem usa para cobrar as suas informações nesta prova fantástica que é do Exame Nacional do Ensino Médio. Super amigo, super amiga. Preparados? Vamos começar? Então vamos lá. Começando agora. Japan Earthquake, Tsunami and Nuclear Crisis. Tem mais um complemento aí no título. In many ways, de muitas formas. Japan is still reeling, ainda está se recuperando from the devastating earthquake, desse terremoto que foi avassalador, and tsunami of March 2011, and the nuclear crisis and huge, imensos leaks, vazamentos of radiation it set off, que ele causou, que ele gerou, vazamentos terríveis que a população teve que ser deslocada, teve que ser evacuada, porque senão, morte certa ou consequências desagradáveis demais. The earthquake and tsunami led, conduziu ou levou, to soul searching, que vinha assim essa expressão soul searching. Search eu sei que é busca, soul é alma, mas soul searching significa reflexão. Quando você vai pensar a respeito de alguma coisa, vai refletir, vai ver, vai fazer uma consulta à sua alma. In a nation already worn down. O que é worn down? Significa desgastada. By two lost decades of economic growth, 2 décadas terríveis de crescimento muito baixo. A rapidly aging and now shrinking, um envelhecimento da população muito grande, muito rápido, and agora a população se encolhendo cada vez mais.
Economicamente, um país é afetado com essas características. Political paralysis and the rapid rise, elevação of its long-time rival China. E a China se elevando cada vez mais e a China se enriquecendo cada vez mais. Lembrando que Japão e China, no passado, tiveram muitos conflitos armados, culturais e também políticos. Então, atualmente estão em paz, estão até praticamente aliados, mas a China já ultrapassou o Japão há muito tempo, como vocês acompanham pela grande mídia. Que mais, Super? The government will now focus, agora vai se concentrar on removing the fuel, ou seja, o combustível stored, que estava armazenado at the site, nesse local, opening up a ravaged, ou seja, reatores danificados themselves and eventually, consequentemente ou finalmente. Esse eventually, volta e meia, é cobrado em vestibulares e colocam lá nas alternativas. Eventualmente, mas você ignora essa. É consequentemente ou finalmente. Dismantling, que significa desmontando, the plant, a fábrica ou usina. É claro que nós sabemos que plant também é planta, mas um texto mais técnico, mais jornalístico, você vai encontrar plant como usina ou como fábrica. A process that is expected to take at least, pelo menos, 4 decades, ou seja, 4 décadas para que se recupere aquela região toda desta tragédia da destruição causada pelo terremoto nesta usina nuclear. Mr. Noda said, but for many of the people of Fukushima, the crisis is far from over, está longe de acabar, porque realmente Hiroshima, Nagasaki, até hoje temos aí situações terríveis lá, ainda temos restos de Segunda Guerra lá. More than 160,000 people permanecem displaced, ou seja, evacuados, que não quiseram voltar para os seus locais de origem e também não poderiam, porque seriam contaminados. And even as the government left evacuation orders, eles levantaram, ou seja, tiraram essas ordens. Você pode voltar, mas ninguém tem aquela confiança necessária. For some communities, many are refusing to return home. Muitas estão se recusando a voltar para casa. O governo que providencie novas moradias, já que não foi culpa deles, tá? Foi culpa da natureza e também responsabilidade dos empresários donos da usina nuclear, ou talvez do governo dono da usina nuclear, seja lá quem for o responsável, que teria que atender todas essas pessoas com moradia, com tratamentos médicos e assim por diante. Gostaram do texto? Vamos dar uma olhadinha agora na apresentação da questão. Apresentação da questão, apresentação do teste, porque o Enem não coloca enunciados, não escreve assim, escolha a alternativa correta. Ele simplesmente apresenta a situação para que você faça a escolha das alternativas mais coerentes ou a mais coerente. E é claro que em língua estrangeira moderna, inglês e espanhol, as alternativas em inglês vão estar em português. O excerto do artigo publicado no site do jornal The New York Times acerca da situação em que o Japão se encontrava em 2011 expõe o tema. A. Mudanças governamentais devido ao vazamento radioativo. Seria essa? B. Devastação total do país após o terremoto e o tsunami. Letra C. Crise nacional decorrente da oscilação sísmica. Letra D. Eventual evacuação de comunidades após crise nuclear. Letra E. Desativação da usina nuclear ou de usina nuclear rumo ao fim da crise. Qual dessas 5 alternativas? Como eu já disse, nas provas de inglês e espanhol do Enem, as alternativas não são em inglês, não são em espanhol. As alternativas todas estão lá em português. Fica mais tranquilo, né? Eles querem saber se você realmente conseguiu ler, compreender aquele texto. Mas agora pause o vídeo, dá uma olhadinha no seu PDF, cujo link está aqui embaixo, tá? Dê uma olhadinha se você
imprimiu. Se não, você imprima, leia direitinho e veja qual dessas 5 alternativas é a correta. Mas primeiro, pause. Voltou, super? Que beleza! E qual alternativa você escolheu? Por acaso foi esta? Desativação de usina nuclear rumo ao fim da crise. Verdade. Consequentemente, desmontando esta usina ou fábrica, um processo que é esperado levar pelo menos 4 décadas, fazendo parte por parte. Então ele fala praticamente no texto nesse procedimento, tá? Mas outras alternativas falam de outras coisas. E essas outras coisas aí não estão presentes no texto, mas este fato está presente no texto, então este que você vai escolher. Acabou. Super, um prazer enorme estar com vocês sempre. Aqui ao lado nós colocamos sempre 4 dicas bem legais para que você possa aperfeiçoar cada vez mais o seu potencial para fazer uma prova bem legal, bem bacana no Enem e demais vestibulares, demais concursos públicos ou particulares. Um super abraço a você e até a próxima. Bye!